E aí, galera, prazer, eu sou Mayara Macedo, ela é Natália Lopes e estamos aqui para apresentar para vocês o Pode Crer, nosso piloto. Pode crer. Um podcast para a gente falar sobre vida espiritual, falar sobre fé, bater um papo gostoso. É o nosso primeiro episódio, eu não sei nem como começa a fazer um podcast, mas eu já quero apresentar. Saiu! Finalmente. E eu já quero apresentar a nossa convidada especial, nossa primeira convidada, Daniela Araújo! Gente, olha, que loucura, né? Ai, que prazer. Eu ser a primeira, mas eu tô muito feliz, obrigada pela honra. Obrigada por ter aceitado o nosso Que convite. isso, e tá lindo, né, gente? Não tá? Tá demais. Tá lindo. Amei, já comi uns quitutes, daqui a pouco vão trazer um cafezinho pra gente. Temos azul de Pleno News, temos amarelo de Acompanho Pode Crer. vocês, né? E eu gosto muito. É sempre uma honra quando vocês me chamam. E agora podcast ficou melhor ainda, né? Gente, eu tô muito nervosa. Ai, que isso, gente. Relaxa. Aqui é tudo crente. Estamos em casa. Estamos. Vamos fazer um culto. A gente tá falando de culto, não tem como falar com Daniela Araújo sem falar sobre música, não é? Tem como, né? Daniela Araújo está de casa nova. Pois é, Conta menina. pra gente. Olha, ficamos por um tempo, assim, em negociação. E eu orando muito, né? Pedindo para Deus me conduzir. Eu sempre gostei de trabalhar de forma mais autônoma, de ter pessoas junto comigo que acreditam na visão do meu ministério. E eu sempre tive muito... como eu posso dizer? Mas Deus sempre colocou pessoas no meu caminho para me impulsionar. E eu sempre estive em lugares que me dessem essa liberdade, né? Inclusive nas gravadoras que eu passei. Mas nesse novo tempo eu queria muito dar uma repaginada na minha equipe. E não só na equipe, mas também eu estava precisando de pessoas que estivessem mais atualizadas, né, em relação ao que está rolando agora. Para me dar uma gestão mesmo para os próximos passos, até porque hoje, né, é diferente. Hoje eu tenho já um filho, eu sou casada, já estou grávida do meu segundo filho, então não tem mais como eu ficar fazendo as coisas só do meu jeito e sozinha, né? Já faz 10 anos que eu tô no meu trabalho solo. E a Todá me chamou muito a atenção, né, pelo trabalho que eles estão fazendo com artistas novos. E isso mostra pra gente, né, que eles estão acertando, que eles estão conseguindo entender o que as pessoas também estão querendo e precisando ouvir em relação à letra, em relação a estilo. E eu também precisava ir para um lugar onde não só conhecessem, né, o meu trabalho, mas também que não quisessem, né, me mudar, né, mudar a minha essência, mas melhorar, potencializar aquilo que eu quero fazer a partir de agora, né? Então, Vocês já conversaram? O que vem por aí? Já fechamos contrato, já estou lá. O anúncio foi recente, né? Foi semana passada. Já gravou? Não, na verdade, assim, feats, eu já gravei o primeiro, né? O primeiro cover com o Gessé, mas esse vai ser pro canal dele. Pro meu canal a gente vai gravar outra música com o Gessé. Temos alguns projetos que eles me propuseram fazer, né? E eu cheguei com o meu álbum em português que eu tô trabalhando já há anos. Então, tipo, rolou muita identificação com a Todá, né? Sim, porque eu também queria muito trabalhar com pessoas totalmente evangélicas, entendeu? Eu nunca tive essa oportunidade, assim, de estar numa gravadora com pessoas evangélicas, cristãs, né? Que eu quero dizer. Sempre trabalhei, eu estava na One, e na One até tinha pessoas da igreja, mas em sua maioria eram pessoas que não frequentavam a igreja evangélica. Então, agora, né, eu quero ter essa experiência de trabalhar com pessoas que têm uma intimidade maior com a minha realidade, né? Ainda mais eu que cresci na igreja, que sou filha de pastor, que já tive várias fases, que, enfim, contextualizo muito a minha vida pessoal no meu trabalho. Então, nesse momento, eu preciso muito de pessoas que compreendam toda essa bagagem, respeitem e consigam
e me ajudem, né, a conseguir passar da melhor forma para o público, de uma forma que alcance mais pessoas, né? Que é a minha dificuldade. Por mim, eu só fico no lado B das coisas. Você falou dos babies, né? Para quando é o Baby 2? Tá para comecinho de agosto, finalzinho de julho. Gente, tipo, daqui a pouco. Tô com 7 meses. Como é que você vai fazer pra... Você vai estar de resguardo, né? Vai ter que ficar eu já tenho todo um plano, gata. Já tá tudo esquematizado. Já tenho todo um plano. Assim, a gente faz planos, mas é Deus quem porque vai, eu queria saber, você acabou de assinar com a Todai, e você vai tirar Sim. um tempo pra se dedicar à maternidade novamente? Assim, o tempo que é necessário, sim, né? Que aí a gente não faz muito show, mas eu componho quase todo dia. Então não vai parar de tocar. Então, assim, meio, pra mim, não vai mudar muito. O que mudou foi a pandemia, né? Que mudou a vida de todos nós. Obrigada. Obrigada, produção. É sucralose? O café chegou, galerinha. O cheiro que tá maravilhoso. Eu não gosto desse stevia. Aqui, ó, sucralose já tinha me dado, menino. Variedades. É que esse sucralose aqui, eu nem sei se faz bem pra saúde. Vamos ficar falando. Pronto. Tem uva também, ela se cuida. Enquanto a Daniela tá colocando... Enquanto a Daniela tá adoçando o café dela, sigam a gente nas redes sociais. Nós somos novos e a gente quer vocês acompanhando a gente. Tem muita novidade vindo por aí, entendeu? A gente tá louco pra fazer vídeo ao vivo também, pra gente conversar e ter bastante interação. Inscreva-se no canal. Por favor. O vídeo tá no canal do Pleno News, então vai lá no YouTube, acessa Pleno News, segue, coloca eu sempre quis falar isso. Como é que fala? Ativa o sininho de notificação. Sério, gente, segue a gente, comentem. E também vocês podem dar daí sugestão de quem vocês querem ver aqui no Pode Crer. Legal. Entendeu? A Daniela foi sugestão nossa mesmo, que a gente já tava afim de entrevistar. Deixa sua sugestão. Quem você quer ver aqui? Quem você gostaria de ver aqui? Pode Crer. O Gessé. Gessé, tá com você agora. Gessé. Tem tanta gente legal, né? Ai, meu Deus. É que eu imagino que as cantoras aqui do Rio, elas vivem dando, né, já entrevista. Não só cantor, mas qualquer pessoa famosa que você saiba que seja cristã e que tenha fé em Jesus Cristo, a gente aceita. Eu vou pensar nos nomes aqui pra falar pra vocês. Mas então, no pós-parto, o que eu vou fazer? Eu queria muito ter o meu filho nos Estados Unidos, né, porque... Acho chique. Não, e pior que não é nem por isso. Eu tenho vontade de trabalhar mais, né, na América Latina e de desenvolver meu trabalho lá com a Igreja Latina, porque eu comecei já a gravar algumas coisas e deu muito certo. Eu fiz muitas conexões legais. Eu senti que era de Deus para mim. E, enfim, Deus foi abrindo portas, né? E eu acredito que se eu conseguisse mesclar isso, né, de ter essa oportunidade de ter meu filho lá e ter o pós-parto lá também, eu talvez consiga desenvolver melhor o meu trabalho na América Latina nesse período que eu teria que ficar um pouco mais parada, entendeu? Você planeja levar alguém para te ajudar? Só alguém da família? Sim, o André iria, né? A gente está nesse processo de documentação. É muito burocrático para ter bebê lá? Porque o que aconteceu? Há 3 anos atrás, eu e o meu irmão Jorginho, a gente tirou nosso visto de estudante. Só que o Jorginho foi e eu fiquei, porque eu conheci o meu esposo e casei, tive filhos, procriei, aquelas coisas todas. E acabei não indo, mas eu tirei o meu visto de estudante. Então, agora que o meu visto de estudante ainda é válido, eu pensei que seria o momento de aproveitar essa oportunidade de eu já ter os meus documentos e ver se o meu marido não consegue, para a gente poder usar toda essa oportunidade e eu aproveitar e estudar lá como é que se chama? Um semestre no CFNI, no Cristo para as Nações, que é por onde eu tirei o meu visto e é onde o meu irmão é formado. Ele também hoje trabalha no CFNI, no estúdio, ele ajuda lá as pessoas, eu acho que ele cuida do curso de produção musical. Então, são várias facilitações que seu marido seriam... é bom também, né? Produtor. Exato. Da área. Então, seriam várias facilitações para mim em ter o meu filho lá, não só
pelo pós-parto, mas também por todos os benefícios também, que você... tendo seu filho lá também, depois fica bem mais fácil de você... Tirar já vai nascer, naturalizado Isso, lá. e de você ter, de você também, não só visto, mas ter todos os benefícios que um americano tem, para poder comprar algumas coisas, para poder... Enfim, gente, são tantas coisas que, assim, mas eu só vou se realmente Deus quiser que eu vá mesmo. Eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Como é que tá sendo essa sua segunda gestação? Tá sendo muito diferente da primeira? Muito, gente, muito Todo diferente. mundo fala, né, que é cada diferente. gestação é de uma forma, né? O que eu vejo as mamães falando. Tá sendo o quê? Mais tranquila? Não? Eu tô mais de boa, até porque foi muito perto uma da outra. E quando é a primeira, né, a gente romantiza mais, a gente viaja mais na maionese, a gente não sabe o que espera, né? Então, tudo é uma grande surpresa, uma grande novidade. Quando o neném começa a mexer, aquela coisa, a gente fica também com um pouco mais de medo em relação a algumas coisas, mais ansiedade. Enfim, eu engordei 22 quilos na gestação do Luca. Aí, já nessa gestação, eu não me peso. Já tá, tipo, tá bom. Exato, eu já não vou me pesar. As pessoas perguntam, quanto você tá pesando? Não sei, não quero saber. E não vou me pesar, porque eu vou ficar neurótica pra quê? Entendeu? Porque agora, do 7º mês ao 9º mês, é que o bicho pega mesmo. Que a gente realmente engorda. Mas até o 4º mês eu passei muito mal nessa gestação. Teve o quê? Tipo, muito enjoo? Muito azia? enjoo, muita azia. Muita raiva das pessoas. Agora melhorou. Cara, os hormônios mexem com a cabeça de uma grávida, viu? É tipo uma TPM prolongada? Sim. Exato. Aí eu lembro que na do Luca eu fiquei meio sentimental, assim, sabe? Eu ficava com mais insônia. Eu acho que também por conta da pandemia, então me deu um pouco de bode, assim, porque a gente não podia nem sair de casa. Não podia fazer nada, né? Então, dessa vez eu tô muito ativa, porque eu tô trabalhando normal, não fico muito em casa, também treino quase todos os dias. Fiz questão de, sabe... de ter uma rotina mais saudável. O André fala que eu fico no 0 a 0, porque eu treino e como uma barra de chocolate. A gente treina pra isso. eu sou muito curiosa pra esse mundo da maternidade, né? Então. Mas é muito, assim, mudou a minha vida pra muito melhor. Pra muito melhor. Porém, tem que ter o filho com a pessoa certa, tem que ter o filho no momento certo, né? Eu já tinha 35 anos. Então, eu acho que fez muita diferença pra mim, porque eu tenho muita paciência com o Luca. Você demorou pra engravidar? Conseguiu engravidar logo? Menina, olha só o que aconteceu. Na minha família tem um histórico, assim, de dificuldade pra engravidar. E daí, quando eu casei com... Foi tudo muito rápido, né? Pra mim e pro André. E Deus já tava falando enfim, se vocês quiserem que eu conte, assim, essa parte da história, eu conto, mas... A gente quer, eu adoro. Foi assim... Eu tava num ciclo de relacionamento, assim, muito, muito ruim. E Deus já tava falando pra mim, gente, olha, assembleiano do manto, Deus às vezes usa umas pessoas pra chegar e falar, eis que te digo isso. Na minha vida sempre foi muito assim, entendeu? Vem lá do meio. Quando Deus vê que eu tô precisando de um puxão de orelha, ou que eu tô precisando de um consolo, Deus vem, usa alguém. Já aconteceu de, tipo, pessoas me ligarem e falar, cara, veio uma pessoa falar pra mim pra eu falar isso pra você. E tal, e fazia todo sentido, sabe? Então eu acredito muito nisso, que Deus, ele usa pessoas, né, para falar com a gente, para direcionar a gente. E nessa fase da minha vida que eu estava desfazendo de todo o meu passado, me limpando, me purificando, eu lembro que eu fiquei uns 6, 7 meses, enfim, um tempo, solteira, e esperando em Deus. E tinha já falado para Deus, Senhor, agora é você que vai escolher para mim, porque aparentemente eu não tô sabendo. Sério, eu não tô sabendo, né? Porque assim, eu sempre falo isso e vou repetir. Às vezes o problema não tá na outra pessoa. Às vezes o lance é que não é pra você, entendeu? E a gente fica querendo... Insistindo e Deus tá ali mostrando pra você que não é uma pessoa pra você, que ele tem alguém preparado, mas que às vezes a gente precisa ter paciência. E eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu não sei...
como vocês são. Mas eu sempre fui muito ansiosa. Mas você foi muito namoradeira, assim? Era uma Cara, atrás? Não. Até porque também minha mãe não deixava a gente namorar em casa. E eu fui começar a namorar, eu tinha, sei lá, 17 anos. Eu acho tarde, entendeu? Porque eu vejo a galera namorando mais Eu comecei a namorar com 17 anos também. Mas então, casei, foi meu primeiro porque namorado. crente namora casa. Não tem essa. Exatamente. Então, pra mim foi assim. Eu namorei um menino uns 2 anos, aí não deu certo. Aí depois eu namorei... Mas tudo sempre foi pra casar. Entendeu? Aí namorei outro menino também por 3 anos. Aí não deu certo. Aí depois eu casei. Então foi tudo passos. Não era esse o meu problema. Quando eu era adolescente, eu era rebelde para essas coisas de cigarro, maconha. Eu queria ser roqueira. Eu queria ser a revoltada. Não é só uma fase, mãe. É tipo aquilo, né? Não, e daí depois eu me recuperei, entendeu? Mas assim, você vê, a gente sempre tem uma tendência, né? A pessoa sempre tem uma tendência que Deus precisa trabalhar na vida dela. E a igreja sempre teve esse papel na minha vida, né? De me mostrar o caminho certo, o caminho da purificação. E às vezes a gente, né? Os adolescentes rebeldes querem colocar a culpa nos pais, querem colocar a culpa na igreja. Ou às vezes tem até certos motivos, mas junta com o temperamento da pessoa rebelde, com a personalidade, e aquilo vira uma bomba, entendeu? Então, a gente precisa buscar muito esse amadurecimento em Deus. E é muito importante, né, que a gente tenha líderes, pessoas que a gente confie, que a gente possa abrir o nosso coração e sem se traumatizar. Pra caminhar junto com você, né? Uma pessoa, é mais fácil você andar com alguém ali que tá te incentivando, que tá te ajudando, né? Porque muitas vezes a gente acaba abrindo o nosso coração, daí aquela pessoa vai e traz sua confiança, ou às vezes não tem a estrutura de te ajudar, às vezes o problema é muito grande, por isso é muito importante às vezes ter um profissional, né, para ajudar, um psicólogo. Eu imagino assim que, por exemplo, os meus pais, eles viajavam muito, então se naquele tempo fosse mais comum essa questão de você ter um psicólogo ali para ajudar. Você faz terapia, Dani? Hoje não mais, mas eu já fiz muita terapia. Nossa, a melhor coisa. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Tipo, sim. Eu amo. Sim, é muito bom fazer terapia. É muito necessário, é muito importante. É sim. O meu pastor, ele é médico. E ele me ajudou muito, assim, em diversos sentidos. Por ele ser médico, foi um momento que eu também estava querendo parar de tomar remédios, que eu tomava remédios psiquiátricos na época. Então, assim, é muito importante que a igreja tenha pessoas qualificadas, sabe? Psicólogos, terapeutas de diversas áreas. É que não seja um tabu, né? É falta de Deus. Não é, gente, não é. O adolescente, principalmente, ele está em formação. O cérebro dele não está maduro o suficiente, né? Cada fase da nossa vida, do desenvolvimento, para cada fase, a gente precisa de pessoas especializadas nessa fase. Se a pessoa está com problema no dente, vai no dentista, vai no oftalmologista. Cara, por que não ir no terapeuta? Eu não sei porque tanto entendeu? Hoje já é mais comum, já é mais normal. Só que na minha época, né, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, só 30 anos atrás, não, também não. 25, 20, vai. Que horror, Daniela, o que está acontecendo? Mas assim, mais ou menos, nos anos 80, anos 90, né? Tipo, era um tabu. Tipo, psicólogo era uma coisa do demônio. Parece mentira a gente mas para falar algumas pessoas ainda funciona desse jeito. Eu vou até rir, né? Porque... Mas gente, ai, não, gente. Quando eu fui na psicóloga pela primeira vez, eu fiquei com medo de falar com a minha mãe que eu queria ir no psicólogo. Porque minha mãe nunca tinha feito. Eu fiquei, gente, será que ela vai entender? Será que ela vai achar que eu tô maluca? Eu falei, não, mãe, é porque é bom, assim, eu sinto que preciso ir. Assim, gente, entende? óbvio que existe um momento de amadurecimento do ser humano, de cada um, que a gente precisa se situar, né? Que a gente precisa se conscientizar, entender o que a gente quer e não ficar nesse lenga-lenga. Porque tem gente que não sai do lugar, tem gente que fica ali martelando naquele problema, aí o psicólogo até fica cansado, porque a pessoa fica só ali e tal, e é uma decisão pessoal. Psicólogo nenhum vai te salvar, psiquiatra nenhum, remédio nenhum vai te salvar se você não quiser superar os seus próprios problemas. Existia um momento da minha vida que eu decidi
não querer mais ficar refém de remédio, refém de psicólogo, terapeuta, refém de coisas externas, porque eu sabia que estava dentro de mim as respostas. Eu precisei entender que seria uma decisão pessoal minha e um esforço também pessoal meu, mas que também esse mérito seria meu, porque a gente precisa aceitar a ajuda de Deus para Deus ajudar a gente, né? A palavra de Deus está escrito o quê? Eis que estou à porta e bato. Então, se você não abrir o seu coração para que Deus te conscientize daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser superado, você não vai sair do lugar e não tem como a gente ficar culpando as pessoas pelos nossos problemas. Porque ninguém tem a responsabilidade de levar a gente nas costas, né? Por mais que a gente tenha pai, mãe, por mais que a gente tenha igreja, por mais que a gente tenha pessoas para nos dar suporte, a responsabilidade ainda é nossa. Sim. Então, existiu esse momento da minha vida que eu decidi, não, chega de ficar num ciclo vicioso, e demorou. E Tem demorou gente que usa muito. também como muleta, né? Já tá acostumado ali com aquele Exato. remédio. E até a igreja a gente usa, às vezes, como muleta. Isso que é o problema. A gente fica esperando da igreja, a gente fica esperando do pastor, da mãe, do namorado. do pai. Não, é você e Deus. Existe um momento da intimidade do ser humano que é entre você e Deus. E existiu esse momento na minha vida. E eu, na minha opinião, hoje eu olho para trás e falo, gente, como eu gostava de chorar. Como eu gostava de sofrer, né? Tem gente que curte um drama, até coloca uma musiquinha. Eu era dessas. Eu era dessa, eu amava um drama, ficava lá matutando, remoendo. Só que chega uma hora que a gente cansa, entendeu? Que a gente vai envelhecendo, que a nossa vida não vai saindo não vai para frente em algumas áreas. E eu comecei, graças a Deus, com muita ajuda, assim, existiam muitas pessoas me ajudando, era muitos pastores, eram psicólogos, terapeutas, psiquiatras, remédio. Aí, porque tem gente que é assim, tem gente que tem que ter uma equipe, entendeu? O staff era grande. Não, e assim, eu hoje admiro essas pessoas muito, sabe? Eu olho para o meu pai e tenho um amor tão grande pelo meu pai, pela minha mãe, pelo pastor que me acompanhou, pelos pastores que abriram as portas de suas igrejas para me deixar cantar. E entendo hoje o que é amor através dessa experiência que eu tive com eles. Porque, gente, não é fácil lidar com pessoas problemáticas, né? Você pediu perdão aos seus pais por ser rebelde? Muito. Eu ia falar que eu vejo... Até hoje, às vezes, eu peço perdão. Porque eu vejo como eles lidam com o meu filho, né? E a oportunidade que Deus está me dando de ter essa experiência e de poder entender proporcionar essa experiência para os meus pais, sabe? Deles me verem com a minha família, me verem com o meu filho. Eu ver a felicidade deles. Às vezes eu falo, caramba, né? Pra que tanto auê que a gente faz às vezes? E tudo isso por egoísmo, ego, né? A gente, às vezes, se leva muito a sério. Às vezes, os nossos motivos, as pessoas precisam entender os nossos motivos e a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente está brigando e muitas vezes só faz sentido para nós. Faz parte do amadurecimento, né? Isso, por isso precisa-se ter muitas ajudas, né? Nesses casos mais drásticos, ajudas de equipe. Mas a pessoa vai precisar decidir. Sabe? Em algum momento ela vai precisar entender tomar que... uma atitude. Nossa, eu me lembro quando eu me liguei que, tipo, a minha vida, principalmente sentimental, que eu queria muito ter minha família e tal, não estava andando pra frente. Eu queria que você voltasse aí, que você falou que ficou 7 meses eu vou voltar. sozinha. Então, aí minha vida não estava andando. Aí eu me conscientizei. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses em casa, assim, pedindo para Deus direção. Daí Deus começou a ministrar no meu coração que era para eu trabalhar, que era para eu cantar, que era para eu fazer aquilo que eu mais amava, que era servir a Deus, e que as coisas iam se encaminhar. Então eu desfoquei, parei de ficar caçando assunto para ficar triste e fui viajar, fui para América Latina, fui gravar em espanhol, comecei a procurar pessoas novas também para trabalhar, sair daquele mesmo ambiente, sabe, que estava me machucando, ainda estava vivendo muitas curas, entendeu? E nisso eu conheci o André. Eu estava precisando de uma pessoa para poder mixar, masterizar o meu álbum Catarse, que eu estava em produção na época, e o meu irmão tinha acabado de ir embora para os Estados Unidos, nesse processo de visto, né? Ele foi... Não tinha ido. Tinha ido?
Teu irmão trabalha na área de música também? Ele tava pra ir. A gente tinha... Meu irmão é produtor. Isso foi em maio a gente viajou... Em maio de 2018 a gente viajou para os Estados Unidos. E daí, quando a gente voltou, eu falei pra ele, Jorginho, eu tô pra ir no estúdio de uma pessoa que eu admiro muito, pra mixar, masterizar aqui no Brasil pra gente. Vamos ver se ele é legal. E daí... Eu fui no estúdio do André e eu me lembro que, assim, eu era muito fã dele, porque eu acompanhava os trabalhos que ele fazia e ele não me dava moral, não. Eu fiquei uns 6 meses, assim, curtindo e tal. Gente, partiu de você. Mas assim, o trabalho, né? Sim. O profissional. Ah, tá. Não partiu de mim, não. Eu tava bem na minha, gata. Eu tava só crendo. Mas quando você já conheceu o André, você já achava alguma coisa dele assim? Não. Nem Então, passava nada pela sua cabeça? Não passou, porque na época que eu conheci ele, isso foi em dezembro, eu vi ele num evento da Deezer. Eu lembro que ele tava lançando lá uma cantora que ele tinha produzido. E daí, convidaram a gente. Eu tava num relacionamento tóxico na época. 1, 2. Mas era tóxico pra mim, tóxico pra pessoa, viu? E daí, quando eu... Inclusive, esse meu ex-namorado que me falou, olha, é o André Nine, sabe aquele cara que produz música tal? Eu falo, nossa, vamos lá falar com ele. É a nossa chance. Aí eu fui... Me apresentei pra ele, oi, tudo bem? Eu sou Daniela Araújo e tal. Nesse sentido, eu sempre fui muito resolvida, sabe? Quando eu quero trabalhar com as pessoas, eu vou lá e falo com as pessoas, né? Aí ele tava com a namorada dele na época, então, tipo, não teve isso, entendeu? Uhum. Aí só peguei o contato, o Instagram e comecei a curtir as fotos e os trabalhos e comecei a ver de perto como ele trabalhava. Daí, quando eu voltei dos Estados Unidos, enfim, ele falou, vamos fazer a nossa. Eu nem acreditei. Eu falei, nossa, ele me deu a moral, né, cara? Vou lá. Aí eu fui, e aí a gente trabalhou uns 3 meses, assim, colocando voz. Daí eu fui vendo o trabalho dele. Aí eu fui passando responsabilidades, delegando responsabilidades para ele. Porque meu irmão já estava nesse processo de documentação. Ele não tinha ido ainda. Já estava solteira? E ele também? Eu já. Tipo, eu terminei esse relacionamento no comecinho do ano. Tipo, esse evento foi no final do ano. E aí eu terminei o relacionamento no comecinho do ano e fui conhecer ele no meio do ano. Tipo, junho, julho. De 2019. De 2019. Não, junho. Maio eu fui para os Estados Unidos, aí voltei e encontrei ele. Aí a gente ficou quando trabalhando. Encontrou, já achou legal? Assim? Eu achei ele lindo, né, gente? Mas eu tava muito de boa. Aí eu lembro que a gente teve uma conversa assim de tipo... terminei o relacionamento, tô de boa. Eu também tô de boa. E realmente, tipo... Vamos ficar de boa juntos. Não, pior que não. Não rolou. Se tivesse rolado... Eu achei ele bonito, mas como eu era mais velha, eu pensava assim... ele deve me achar uma jeca, uma... crentinha jeca, né? Sei lá, né? Porque, tipo, ele era da igreja, da família dele, tudo. Ele é filho, sabe de quem? Do compositor daquela música. A alegria Gente, está mentira! De quem? Cresci na igreja ouvindo essa música. Exato, Vavá. Beijo, sogrão. Aí, a gente conversava e tal, coisas da igreja e tal, mas assim, como ele era mais novo que eu não achava que ele... Eu achava que ele tava na outra vibe, né? Uma vibe mais Ele jovem. foi criado na igreja. Sim, presbiteriana. Daí... Gente, a Daniela Araújo, ela é assembleana. Voltei com o rabinho entre as pernas. Ela é do manto. Eu sou do manto. Eu sou. Tentei. Voltei. Aí, enfim, resumindo a história, a gente ficou trabalhando, acho que junho, julho, agosto, setembro, até setembro. Aí, quando foi setembro, eu, na verdade, fui para um show de um amigo nosso em comum, assisti o show, eu ficava falando, Nox, me chama para assistir o seu show, quando você tocar em São Paulo. Aí surgiu a oportunidade, ele falou, chama o André também. Aí eu chamei, né? Falei, André, eu vou no show, vou assistir o Nox tocando. Ele falou que você vai também. Aí depois ele me falou, eu nem ia, eu só fui porque você falou que eu ia. Olha o interesse já. Aí neste dia eu percebi que ele tava me dando uma moral. Entendeu? Um clima, Daí
eu acho que uns 2, 3 dias depois eu fui para Israel. Só que daí a gente já começou a conversar. E aí começou um sentimento, né, gente? Porque a gente também não é de ferro. Aí ele sentiu aquela saudade. Aí ele começou a falar pra mim, tipo, falei de você pra minha mãe. Assim, já de cara? Sim, de cara. E daí eu comecei a orar. E aproveitei que eu tava lá na onda, né? Da Terra Santa. E aí Deus... Forçou a oração. Mas sabia que foi muito sério, porque foi um processo de purificação, de preparação que eu vivi lá em Israel. E eu fiz muitos votos para Deus. A gente brinca, mas eu realmente pedi para Deus, porque eu já estava muito cansada de... É desgastante, né? Isso, passar por essas eu coisas. pensei, Senhor, agora eu queria que fosse uma pessoa realmente séria, que fosse para mim, que fosse vingar, que sabe, que fosse bom para ele, que fosse bom para mim. Eu não quero mais ficar me machucando as pessoas. Não tenho mais tempo para perder também. Eu queria ter minha família. Enfim, fiquei orando, pedindo sinais para Deus. E daí, quando eu cheguei, eu falei para ele, eu conversei com ele, eu falei, olha, eu tenho 35 anos, eu sou mulher, entendeu? Eu já tive um relacionamento que não deu certo. E assim, eu sou cantora evangélica, eu tenho uma imagem, tenho Minhas cartas uma estão honra. na mesa. Eu quero, sabe, defender aqui a minha honra. Então, assim, eu não tenho tempo mais para ficar namorando. Para mim, ou é ou não é, entendeu? Ou a gente casa, ou a gente vai para casar. Já chegou assim, ó. Sim, Ou vai ou foi. vai, querido. E daí ele falou, não, a gente vai casar então, é isso. Eu vou falar com seu pai, com a sua mãe. Assim? Rápido assim? Foi. Ei, A gente casou. Assim Aí que já começamos a ver o apartamento, que eu morava em Osasco na época. Mas quanto tempo isso? De Um voltar mês. Ó. A gente Mas, casou assim, em um mês. Assim que vocês já começaram a conversar, você já falou que você já tinha vontade de ser mãe ou não? Foi algo que... Você acredita que era ele que falava? Gente. Que ele queria ser pai? Mas Dani você- nem tocou no assunto pra não assustar. Mas você era não pensava nisso? Eu era daquele time assim, dependente, mulher dependente. Para poder meio que deixar oculto as frustrações. No meu caso, tá, gente? Eu acredito que tem mulheres aí que não querem ter filhos, não são obrigadas a ter filho, até porque ter filho é uma coisa muito séria e você tem que querer muito, entendeu? Mas eu queria, entendeu? Lá no fundo eu lá no queria. fundo eu queria. Só que eu ficava falando, se eu não tiver, não tem problema. E daí ele começou a falar e aí eu falei pra ele, olha, eu acho melhor então a gente começar a tentar, porque talvez eu tenha dificuldade e não saiba, né? Porque esse lance que você falou no início, né? Da tua família, que já tinha um histórico. Já tinha um histórico. Aí eu falei pra ele, olha, eu tenho histórico, né, na minha família, eu já tenho 35 Você anos. tinha medo que tivesse algum problema? Com certeza. Eu tinha, assim, porque, né, ainda mais quando a pessoa quer muito, a pessoa com quem você está quer muito, você fica com aquele sentimento, poxa, eu não quero frustrar o sonho da pessoa, né? Tipo, você já sente culpada, assim, antes de ter então eu acontecido. senti isso, aí eu falei, Vamos Deus. logo tentar. Porque alguns amigos tinham falado pra gente, a gente demorou 1 ano, a gente demorou 6 meses. Aí eu falei isso pra ele, já pensou se a gente demora 1, 2, 3, 4 anos? Eu conheço gente que demorou 10 anos, entendeu? E daí ele topou, só que daí no primeiro mês... Tipo, você parou de usar o método e... Não demorou, foi Primeiro nada. mês. Gente... Primeiro mês. Aí temos aí o Luca. Primeiro mês. Tipo assim, em setembro a gente já tava casados. Praticamente, eu voltei de Israel, a gente casou praticamente. Os votos valendo a pena. Fomos no cartório, porque a gente precisava de uns documentos. E como foi? Você descobriu logo que tava Pior que grávida? é verdade, aí eu precisava de fazer... Como é que é aquele negócio de saúde? Plano. Família, Ah, Aí a gente já falou, vamos já então falar com os nossos pais, casar já, a gente já tá consegue... tudo certo. Aí já aluga, casa tudo, compra tudo já no conjunto, parceria, cara. E aí, o segundo Mas bebê... assim, tem que ter o direcionamento de Deus, entendeu? O- Tem que pedir sinais. Eu fui... Conta como você soube da gravidez. Já soube logo no como é que você início? descobriu? Gente, daí eu de boa em casa, uma pessoa que trabalha comigo falou assim, tem um grupo de WhatsApp de fãs seus que tá jurando que você tá grávida. Por quê? Tava aparentando alguma coisa? Eu ri. Eu falei, até falei assim pra ele, o Matheus. Se ele assistir, ele vai lembrar. Aí quem dera, né? Eu tivesse grávida. Só que daí, quando eu falei isso, eu falei, nossa, gente. Será? Já? Será? Mas como que eles manjaram? Não sei se a cara fica diferente, né?
mas Não, assim, muito rápido. no primeiro mês... Ah, não sei se também a galera fica jogando pra... Também, né? Tem isso. Ah, não sei. Aí você fez o teste, deu positivo, você... Mentira. Aí eu lembro que o André tava gravando, aí eu fui, juntei meu cabelo, tava de pijama, eu fui lá pro estúdio falar pra ele que eu tava grávida. Fez surpresa, não? Contou logo? Contei logo. E Não o aguentei. segundo bebê foi planejado? Não. Também... Assim, eu queria Mas ter não o tava- segundo bebê, mas eu não achei que ia vir também Tão rápido. tão rápido. O outro veio em um mês, né? Pensou que esse fosse demorar. É, porque as pessoas falam tantas coisas, né? E a gente acredita. Aí. E tua não. reação foi diferente quando descobriu que tava... O bebê já tem nome? Menina, olha, não tem. Não tem, eu já passei por tantos nomes. Eu tô entre Teodoro e Davi. Theo e Davi. Gente, eu juro pra você que Davi é o Davi. nome que vai ser do meu filho. Eu Davi. amo esse nome, eu voto em Davi. Davi. Eu também, É eu amo curtinho, Davi. curtinho. Lindo. É, o André quer Theo. Aí eu Lindo não também. quero Theo, porque todo mundo chama Theo. O Theo, ou o Noah, Ou Enzo. ou Enzo, ou Zion, ou Mateu. São esses os nomes que eu vejo em todos os bebês que eu conheço, entendeu? Gente, aí Davi eu amo, gente. É, Sou eu amo apaixonada. também. Luca e Davi. É. Vote nos comentários se você quer Davi ou quer Teodora. Mas, gente, olha, foi uma maratona. E Deus mudou tudo, né, gente? Completamente minha vida. E falando de foi muito rápido. relacionamento, teremos casamento, Oh, a cerimônia, né? Teremos isso. cerimônia, gente. Vamos fazer a cerimônia semana que vem já. Qual vai ser o dia? Fala o dia. Dia 25 de maio. Olha. De Maio, mês das 2022. noivas. Não, olha. foi tudo assim, meio que... Ah, Deus que preparou. Você sempre sonhou em sonhar? Em sonhar. Em casar na igreja. Assim, vestido- eu queria vestido de fazer, noiva. porque, poxa, né, a gente só casou no cartório e daí toda a experiência da cerimônia, todo o ritual é importante não só para nós, mas para toda a família, né? E a gente está percebendo isso agora, que Os a gente preparativos. Exato, então tipo, as nossas mães, nossos pais ficam felizes, os padrinhos se sentem honrados por fazerem parte desse momento. Quem vai fazer a cerimônia é o meu pai, então eu imagino que vai ser muito legal. Vai ser marcante para nós, ainda mais depois de tudo que a gente passou. O meu filho vai levando as alianças E o outro? na barriga. Então vai ser uma coisa legal para as pessoas, né, que a gente chamou. Vai ser um casamento pequeno, não vai ser nada. Ah, mas vai ser pra São, marcar mesmo. são muitos padrinhos? Tem padrinhos conhecidos que a São gente 4. conhece? Não sei se no meio evangélico, mas da parte do André tem o Nog e a Alana. O Nog é do Costa Gold, né, que é um grupo de trap que o André produz. E são queridos, né? São pessoas que estão ali apoiando sempre o trabalho do André, crescendo junto com ele. E do meu lado, eu tenho amigos mesmo, íntimos, que já estão do meu lado há mais de 15 anos, sabe? Amigas E antigas. alguém vai cantar no seu casamento de especial? O Gessé vai Ó. cantar. Que lindo. Ele vai cantar uma gente. música romântica. Mas aí vai ter lua de mel? Como é que vai ser isso? Porque você vai, né? Lua de mel, a gente vai para um hotel. Eu tô vendo um hotel que a gente gosta muito, mas em São Paulo mesmo. Que, né? Você Pra vai estar... descansar. Porque eu tô, né, já... Quer descansar, quer descansar. Eu quero A única coisa que descansar, ela quer querida. descansar. Lua de mel é pra comer e descansar. Tá ansiosa pra cerimônia? Tô. Já escreveu os votos? Não, mas eu tô pensando nisso já faz um tempo. Já tenho mais ou menos uma ideia do Vai que cantar? eu vou falar. Tan, 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 tan. Que dia que vai sair esse podcast? Na véspera. Antes do seu casamento. Então, será que eu vou cantar, gente? Fica aí a dúvida. E aí, Fica vamos aí a falar dúvida. de criação. A gente tá falando de maternidade, né? O Noah. Gente, de onde eu tirei Noah? Da onde eu tirei Noah? Não, gente, Noah Davi. não. Acho que tem, Não, tem umas Luca. 3 blogueiras que eu sigo que o nome dos filhos é Noah. Davi. Não, eu queria falar do Luca. Mas Davi tem muito também, Tem. viu? Tem. Ai, mas Tem umas blogueiras também com o nome tudo Davi, Davi. Theo não Davi. tá tendo muito, né? Theo. Ai, Blogueira- lindo o nome, mas já me deu assim. Eu gosto de Teodoro. É que eu, Lindo também. Gente, Não eu não sei sei, porque eu falei gente. Noah. Mas é porque eu queria falar do Luca, né? Criação do bebê. Se você acha, tipo, é um desafio criar uma pessoa. Ou você tá é? levando com mais tranquilidade. assim, nos primeiros meses o bebê fica de boa, né? Porque
Mama, dorme, tem que trocar fralda. Tu achou de boa, tipo, mesmo a questão do sono, né? Não pode, você não consegue Então, dormir, depende cansativo. muito do bebê, gente, porque... Ele é calminho? O Luca, Ai, gente. ele nunca teve problema para comer, nunca teve problema para dormir. E assim, é uma criança que todo mundo que cuida dele, né, os vovôs, os titios, fala, pô, meu, ele é super tranquilo, não dá problema, não fica com birra, não fica... Então, eu acho que tem muito a ver também com a segurança que o André e eu passamos para ele. Mas, eu não sei como é que vai ser esse meu próximo bebê, né? Eu acredito que vai ter as questões dele e a gente tem que entender que são seres humanos Diferentes. e que são independentes de você. Então Será tem que o coisas que terceiro não, bebê vai ser menina? não tem terceiro, galera. Vai Acabou. fechar a fábrica no Sim. segundo. Acabou. Então é isso. Então, o Luke é tranquilo. Agora, se esse meu baby two aqui for mais agitado, vamos ver, né? Falando Como de é que é família que eu vou lidar? ainda, eu já vi você falando várias vezes, não só aqui, né? Do seu pai, vocês parecem ter uma relação muito maravilhosa. Hoje sim, né? Depois de muitos processos que a gente passou, hoje eu tenho muito prazer de poder estar perto deles. Inclusive, hoje eu sou a única filha que está no Brasil. Você né? tem quantos irmãos? Tenho 3 irmãos. Então, o Jorginho foi para os Estados Unidos, a Ellen e a Suelen estão em Londres. E eu sou a única. Você vê como que Deus faz as coisas, né? Mas, E tô mais próxima deles por conta disso também, mas né? aí na sua adolescência e tudo mais, vocês... Foram muitos processos. Meu pai e minha Nessa mãe... época de rebeldia, e era É. complicado com isso também. Gente, imagino que muita gente na igreja passa por isso, principalmente quando a gente é filho de pastor, é muita cobrança. Às vezes a gente não sabe lidar com certas informações, com coisas que a gente acaba tendo acesso. A É muito gente não tem difícil ser filho de maturidade. pastor? Acho que sim, em alguns sentidos, sim. E eu acredito que hoje os pastores já estão bem mais preparados, né, conscientes também com essa necessidade que eles precisam dar atenção para os filhos e para as necessidades dos filhos e entender que em primeiro lugar, né, a família, a gente lá em casa, né, eu digo meus pais e juntos meus irmãos, a gente aprendeu isso da maneira mais dolorosa, né, porque realmente ficaram marcas e cada filho reage de uma forma, né? E como os meus pais viajavam muito, eu acredito que eles não tiveram essa oportunidade, né? A oportunidade de conhecer cada filho de uma forma mais próxima. A gente está próximos hoje. Você né? é próxima dos seus irmãos? Muito. Aí dos meus irmãos a gente sempre foi próximos. Até por conta da ausência dos meus pais, quando a gente era mais novo, a gente se uniu muito. Eu sou a terceira, o meu irmão é o caçula. Ah, sim. Então a gente se uniu muito, sabe? Mas isso ajudou muito também eu acho que na reabilitação da minha família, porque a gente sempre quis paz, né? A gente sempre quis Deus e a gente sempre quis a união. Por mais problemas que a gente tivesse, a gente nunca quis se separar, né? E graças a Deus que nada do que a gente passou fez com que a gente hoje não estivesse juntos, né? Pelo contrário, a gente está juntos, felizes. E eu espero que os meus pais estejam e fiquem cada vez mais felizes com a gente, né? Seus pais estão casados há quantos anos? Cara, não sei. Mas sei lá, uns 40, será? Gente, Nossa. é tanta beça. Quando você... Uns 40 anos. A minha irmã mais velha tem 40 anos. daí Então eles pra- devem ter 41. Quando anos de você casado. se separou, você pensou nisso? Assim, porque a gente não casa pra separar, né? E tendo a referência pensei, dos pais, claro. assim... Mas, assim, principalmente na igreja e quando é uma situação pública como a minha, a separação é a última opção, né? Realmente a relação já estava vindo separou, ruim e vocês tentavam, mas não ia. muitas foram... Primeiro, eu já falei isso e vou repetir. Porque o casamento é sagrado, é de Deus. Gente, às vezes o casamento não foi de Deus. Por isso que se separou. Não era nem para ter Acontecido, né? acontecido. Entende? Então, assim, foi tão
para qualquer pessoa que se divorcia, né? É ruim para os dois lados. E a responsabilidade é dos dois. E muitas vezes, quando... A sua família te apoiava? A família dele apoiava? Alguma coisa? Olha, na época, que foi uma época muito ruim para mim e para minha família, não, minha família, não, claro que não queria Da separação. Não, eu digo, você né? apoiava o casamento, que casasse. Sim, claro. Tipo, os pais querem ver os filhos felizes. E assim, na época, você tá apaixonado, você... Enfim... Só vê as coisas boas. Isso, entendeu? Então, a gente não tinha... É isso, né? Não casa para separar. Ou prevendo que vai separar, né? Mas aí, infelizmente, as coisas às vezes tomam um rumo muito ruim. E assim, falando por mim, né? Muitas vezes a gente leva problemas da infância, problemas mal resolvidos, para dentro do casamento inconscientemente. Não deixa de bagagens É na casa dos isso. pais. E não deveria ser um problema uma pessoa que superou isso falar, né? De dentro da igreja. O quanto foi doloroso enfrentar tudo isso sem ter estrutura, sem ter a consciência que precisava ter. E assim, tem que ter um preparo para você casar, né? Tem que casar com a pessoa certa, tem que ser o momento certo. É uma das decisões mais importantes Você ficou da casada há nossa quanto vida. tempo? Eu não me lembro. 6 anos, mais ou menos, não me lembro, mas acho que foi isso. E você, quando separou, você voltou a ficar rebelde, fez coisas... Aí tudo voltou. A rebeldia voltou 100% mais forte, porque daí eu já tinha minha independência, né? Tinha meu dinheiro, morava sozinha, não morava mais com os meus pais. Então, assim, foi um momento. baque. Foi um baque. Mas graças a Deus, gente, que eu sobrevivi, porque eu não desejo para ninguém, sabe? Passar por um divórcio, passar por decepções, assim, e de forma pública, sabe? Porque daí, realmente, Nossa, eu imagino que essa seja a pior parte. Porque você tem que ficar lidando com as pessoas porque a dando situação pitaco no na sua off vida. já é difícil, né? Exato. Então, imagina Uma você ter pessoa que lidar... pública. Aí você olhar os seus é muito comentários medo. e as pessoas falando o que você deve fazer da sua vida, que você tá Isso. errada, que você tá certa, que vocês terminaram por isso, foi isso. Sim, assim, nada justifica... como é que eu posso dizer, né? Porque as pessoas não depois ficarem transformando as minhas palavras, mas acho que a gente não precisa errar para poder aprender certas coisas, mas muitas vezes a gente erra, né? E quando acontece, a gente precisa se abraçar, se amar, a gente precisa ter misericórdia da gente mesmo, porque as pessoas não vão ter, entendeu? Então, ainda mais na internet, empatia, Sim. filho, passa longe. Sim, então o que aconteceu comigo foi que eu também tentei ignorar a minha dor. Eu tentei ignorar aquilo que eu estava passando. Não se permitiu sentir. E ser tratada, né? Porque se eu tivesse tido a consciência de que eu precisava realmente acessar certos lugares que eu não estava conseguindo acessar sozinha, talvez eu não tivesse chegado a um extremo tão grande, né, gente? Porque no meu caso foi um extremo muito grande. E como é que você fazia para lidar com essa enxurrada de críticas, com as pessoas te criticando? Não lidava, você né? também ignorava, tipo, na internet tu ignorava... Não, ignorei. Fui para as drogas, vivi uma vida totalmente desnorteada, queria parar de cantar, não conseguia. Entrei em parafusos em relação à igreja, comecei a procurar respostas, porque eu não tinha nenhum... Algum conhecimento eu tinha, mas eu não tinha bagagem suficiente, não conseguia confiar nas pessoas, e quando eu confiava nas pessoas erradas, né? Então, assim, foi uma avalanche de coisas, e que nem a gente estava comentando antes. Eu acredito que quando a gente se desvia do caminho, a gente que é crente, a gente que cresce na igreja, não vem só um espírito opressor, né? Mas vem 1 e mais 7. É isso que está escrito na Bíblia. Então, quando alguém se desvia dos caminhos, e ainda mais uma pessoa que tem um ministério, que tem
uma responsabilidade. Isso é um prato cheio para o mal, né? Porque sabe que pegando aquela pessoa, usando aquela pessoa, as fraquezas daquela pessoa, a cegueira daquela pessoa, ela pode levar muitas pessoas para o mesmo caminho, né? E graças a Deus, gente, graças a Deus que a igreja me abraçou. Graças a Deus, assim. Quando isso aconteceu, foi que começou a minha cura, foi que começou o meu amadurecimento. Tardio, mas começou. E nunca é tarde, sabe? Enquanto a vida, há esperança. Muitas vezes as pessoas, né? Alguém pode estar me assistindo e pode pensar isso. Não tem mais tempo para mim, para eu refazer minha vida. Às vezes eu recebo muitas mensagens desse tipo. Já casei, já separei, não tem... Tem. Se você está vivo, se você está falando, se você sempre ainda tem... Tempo. Sempre é tempo. Teve tempo para mim, pode ter tempo para você. E basta a gente querer, sabe? Porque realmente não foi fácil para mim me desfazer. Foram anos, foram pelo menos 5 anos. Pelo menos. Desde que eu saí da estância, no finalzinho de 2017, até hoje, foram 5 anos, né? Quando você estava usando droga, você não tinha medo que as pessoas descobrissem, que vazasse, sei lá? Olha, podia até... Não vou me lembrar que conscientemente que isso passasse na minha cabeça. Mas o que eu realmente me lembro é que muitas vezes eu questionava, Deus, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou nesse ponto de infelicidade, né? Porque a droga, para quem já usou droga ou quem, enfim, passa por isso, por esse tipo de dependência, sabe que é para poder anestesiar alguma dor muito profunda, né? Então, a droga, qualquer droga, tipo a maconha, a cocaína, ou essas drogas sintéticas, né? O êxtase, do doce, a bala, sei lá. Todas essas drogas, elas vão te trazer um prazer momentâneo. O que você usou, Dani? Maconha? Maconha, cigarro, aí por um tempo eu usei cocaína, por um tempo eu usei... É que vai aumentando, né? Também, você vai... Exato. Tipo, aquilo não vai te satisfazendo. Aí um abismo vai chamando o outro, daí você vai, enfim, querendo isso, entendeu? Querendo essa experiência, mas que, na verdade, é uma ilusão. E preencher também um vazio, né? Gente, e é algo tão demoníaco, tão demoníaco, tão demoníaco. Porque não só acaba com o seu corpo, com a sua mente, entendeu? Mas realmente traz muitos obsessores, muito espírito maligno para perto de você. Porque você acaba abrindo portais, você acaba mexendo com a composição do seu corpo, da sua mente. Você se desequilibra totalmente, entendeu? As substâncias do seu cérebro. E aquilo acaba que te deixando tão vulnerável, e você vira outra pessoa. Né? Você vira outra pessoa. Graças a Deus que eu não cheguei num ponto de ficar dependente, sabe? No sentido de, tipo, não viver sem a droga, de ficar cegueirada. Isso não chegou. Eu não cheguei a esse ponto. E graças a Deus por isso. Mas eu cheguei no ponto de, talvez, quase ter uma overdose. Várias vezes. Então, Deus me guardou da morte. Deus me guardou do pior. E você sabe? estava sozinha nesse momento ou tinha amigos, tinha pessoas, amigos? Eu nunca fui em festa, essas coisas, né? Então, sempre era alguma coisa privada. E o meu temperamento sempre foi mais introvertido. Então, eu nunca usei a droga para ficar... não era esse o meu problema, entendeu? Mas você lembra de algum momento ter passado mal, tinha. assim, de quase ter overdose? Sim. Inclusive, eu morava aqui no Rio de Janeiro. Gente, como foi isso? Teve um dia X que eu fiquei a noite inteira me drogando. E daí, eu estava com um amigo meu e ele foi dormir. E daí eu fiquei acordada, vendo algumas coisas, e assim, eu tinha muitas questões na minha cabeça, né, mal resolvidas. Então, na maioria das vezes que eu usava algum tipo de droga, eu sempre ficava falando de coisas existenciais, de Deus, de, enfim, descobertas e coisas do tipo, sabe? E daí, nisso, eu comecei a sentir pânico, né? Comecei a sentir meu coração batendo muito forte,
a boca seca. Isso tudo é sintoma de começo de overdose. E daí eu, a princípio, pensei, não, acho que não, né? Acho que não está acontecendo nada. Quis ignorar. Só que aí foi piorando. Eu comecei a suar. Aí você vai ficando aflito, aí deve piorar. Isso, eu comecei a suar e tal. E pensar, caramba, eu fiquei me drogando, não comi nada. Eu devo estar tendo uma overdose. E lembro que eu fui lavar meu rosto, tomar banho, tentando me acalmar. Aí eu comecei a orar, Jesus, essas horas você ora, né? A gente tá rindo, mas olha, que livramento. E comecei a orar e expulsar também coisas da minha casa, sabe? Sei lá, eu senti uma opressão maligna muito grande. Isso foi na sua casa? Sim, na minha casa. Aqui no Rio. Aqui no Rio. E daí, olhei pro meu amigo que estava na cama e comecei a repreender também coisas, né? E, enfim, passou, consegui dormir um pouco e daí quando a gente acordou, a gente foi pra praia. E no caminho eu percebi que ele estava muito estranho. E daí ele falou, nossa, eu tive um sonho. Eu sonhei que você estava expulsando o demônio de mim, que eu tava possuído. Aí naquele dia eu me lembro que eu falei, não, eu não posso fazer isso, sabe? O que eu tô colocando dentro do meu corpo? O que eu tô abrindo? Foi aí que virou a chavinha que você precisava parar. Para a questão das drogas, sim. Claro que foi um processo, né, gente? Tipo, eu lembro que eu cortei essas drogas mais pesadas, mas assim, até eu me libertar da maconha, até eu me libertar, que foi o que ficou, maconha e cigarro, tabaco. Porque o tabaco, depois que eu me divorciei, virou um hábito, eu era muito sozinha, então ficava fumando, entendeu? E, enfim, foi um processo, mas não foi fácil, não desejo para ninguém, sabe? Quando você tem essa tendência a vícios ou a ficar questionando muito certas coisas que a gente nunca vai ter respostas, né? Muitas vezes isso pode levar a gente para um caminho sem volta e só Deus mesmo para ter misericórdia e a gente tem que também querer ouvir a voz de Deus, né? Eu quis, foi muito difícil para mim, mas eu quis muito. Eu lembro que quando eu fui exposta daquela forma e aconteceu tudo aquilo, eu tinha 2 caminhos, né? Ou eu ia pro abismo de vez, saía da igreja e tipo, é isso mesmo e tal. Porque eu ouvi de tudo na época. Ah, sai da igreja, não é lugar para você, que não sei o que. Ou eu realmente ignorava tudo aquilo que estava acontecendo e pensava na minha alma, naquilo que eu queria para minha vida pessoal. Longe de holofotes, longe do que as pessoas pensavam, longe o meio de gospel te apoiou? Teve gente que te ligou? Todo mundo me ligou, todo mundo me apoiou, mas todo mundo queria minha reabilitação. Que não quis. Se afastou, né? Teve gente do mundo gospel que você viu te tratando, sei lá, falando coisas erradas sobre você, falando mal de você, tendo essa atitude. Olha, sempre vai ter pessoas que não vão acreditar, né, na nossa verdade. Isso acontece com você, isso acontece com você, isso acontece com qualquer pessoa. Sempre vai ter pessoas duvidando da gente, mas não é isso que eu foco hoje, entendeu? Eu foco hoje na minha reabilitação e em ser um testemunho para as pessoas, porque pode ser que as pessoas que estão me assistindo aqui não tenham ou não enfrentem os mesmos problemas que eu. Mas cada um tem suas questões, isso que eu queria saber, se você né? encontrou gente que se identificou com a sua história. Muito. O que mais acontece é hoje. O público que me acompanha hoje é esse, né? É o que se identifica mesmo com a história, com a superação, com o processo, entendeu? E assim, hoje eu procuro ser fiel a esse processo pessoal que eu passo, que está muito acima de qualquer imagem que eu queira passar, entendeu? Então, se eu não tô bem ou se eu não tô afim de fazer alguma coisa, eu não vou fazer simplesmente porque um público tá querendo, tá exigindo. Isso. Eu não sou mais essa pessoa, eu já fui, porque muitas vezes o mercado te exige isso, né? De você ter que ficar numa demanda ali, lançando e acontecendo e fazendo. Não, hoje eu estou buscando a essência de Deus para minha vida de novo, porque realmente foi um processo muito doloroso, eu me perdi muito.
E até você encontrar o eixo de volta, você tem que ter paciência. E entendeu? como é que foi o seu encontro com Deus depois de tudo isso que você passou, de todos esses acontecimentos? Olha, o primeiro passo foi na estância, né? Da na pastora estância, Zenete. a estância me fez um intensivão ali. Eu já entrevistei a Zenete, né? Ela falou, quem não vai na estância no amor, vai na dor. Que foi o meu caso, né? Eu fui na dor. Tu não queria ir? Pra lá? Não queria. O menino, eu já falei isso em alguns lugares, mas o menino enfim, que me expôs, ele demorou meses, né, para fazer o que ele fez. Então, quando ele tinha soltado tudo, já fazia muito tempo que já fazia mais de 6 meses que eu não usava, que eu só fumava maconha e cigarro, né? Eu falo só porque a situação aqui foi drástica. Né? Então, quando eu fui para a estância, eu já estava nesse processo de conscientização e aí fiz todo um teste toxicológico para elas verem, né? Quando eu entrei lá, para elas verem que eu não tinha esse problema de dependência nessas substâncias. E aí isso fez com que elas se baseassem, né? Nisso que eu mostrei para elas entenderem o que eu precisava de tratamento. E daí eu fiquei direto mesmo, sem sair de lá, eu fiquei 2 meses. E daí depois eu fiquei 1 ano sendo acompanhada pelos pastores, psiquiatras, tomando alguns remédios, né? E daí a pastora Zenete falou, olha, quando você estiver lá em São Paulo, não vai em igreja ainda, porque realmente era muito recente. E quando eu ia para a igreja, que às vezes eu queria muito, 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 aí realmente acontecia sempre alguma coisa de tipo, as pessoas Te olharem. me olharem, me pararem, querendo tirar foto. E não era um momento disso, entendeu? Sim, tipo, você estava num momento... Aí eu comecei respeitáveis. a entender que eu precisava ser crente na minha casa no momento. Até que depois de 1 ano, eu procurei o pastor que é meu pastor hoje. Qual é o nome dele? Cláudio Hayashi. Ai, é o nome do meu pastor. Ai, da família Hayashi. Não tem nada a ver com o Theo. As pessoas sempre me perguntam. Não. Ele é japonês, né? Então, por isso. Mas não é parente. Será que Hayashi é tipo um Silva? Pode ser. Aqui no Brasil. Pode ser. Pode ser um sobrenome comum. E ele, o pastor Cláudio, ele foi muito usado na minha vida para falar algumas coisas que iam acontecer. Eu fui cantar na igreja dele, eu estava muito mal. E isso antes de tudo. Ah, você já conhecia ele? De ir na igreja lá dele, em Guarulhos, para cantar. E nisso, no final do culto, ele me chamou e falou, olha, vai acontecer um tsunami na sua vida. E você vai achar que é o fim. Mas daí você vai fazer isso. Aí ele começou a me falar as coisas que eu tinha que fazer. E na época eu não estava entendendo muito, mas falou tudo. Falou que eu ia casar, que não era ninguém do meu passado, que não era pra eu estar namorando. E na época eu estava namorando, me deu uns puxão de orelha. Tipo assim, a pessoa nunca me viu, sabe? Ele Foi não era usado o seu por Deus. pastor, né? Não era o meu pastor ainda. E você recebeu isso bem? Ou você Claro ficou tipo, que o que não. esse cara tá falando? Fiquei super mal, mano. Ah, você ficou mal? Mas vezes não teve aquela, tipo, o que ele tá falando? Eu nem me conhece. Eu acho que algumas coisas sim, porque ele falava, você tá retrucando, eu tô sentindo a sua ansiedade aqui no meu estômago. Ele falou. Gente... Nossa, profundo, hein? Foi muito profundo. E daí oraram por mim e tudo mais. Então, quando aconteceu, eu já sabia. Aí, na hora... Você se ligou? Eu me lembrei do pastor Cláudio. E daí eu falei, não é pra minha morte, eu pensei, né? Não é pra minha morte, Deus ele tá permitindo isso, porque tem um propósito muito maior do que eu. E eu me lembro que nesse processo, a igreja no Brasil passou comigo. E muitas pessoas, eu acredito, né, que elas tiveram que rever seus conceitos de cristianismo. Com certeza. Tu lembra do dia, assim? Me Eu tava lembro, dormindo, claro. o telefone tocou, eu tava fazendo... Eu tava correndo, tava fazendo Cooper. Atleta. Atleta ela, né? Mas que loucura, e aí? O telefone tava contigo? Todo mundo... Daí bombando de notificação. Não, daí o menino me chamou e falou, 6 horas você vai lançar uma música e eu vou expor uns áudios. Ele fez na Ah, maldade. tu já sabia que... Não, aí eu falei com a pessoa que estava comigo na época, tipo, olha, ele avisou e eu acho que ele vai fazer. E Bateu um aí... desespero. Ai, parece não que bateu o desespero, chão mas aí abre eu... assim, que... Não, aí eu liguei pro meu advogado na época.
Falei, olha, eu não sei se ele vai fazer, mas se ele fizer, você já fica aí de sobreaviso, porque eu tô recebendo ameaça. E eu já tava doente já, porque ele já tava falando muitas coisas pra mim, me mandava muitas Mas mensagens. teve um motivo pra ele querer fazer isso com você? Eu terminar, né? Foi o término mesmo? É. Tipo, não queria, ele não queria o término. É. Gente, que loucura. E daí, ele realmente fez. Aí, quando eu vi que estava na mídia, aí eu fiquei na expectativa. Deu aquele desespero, tipo assim, gente, e agora o que eu vou fazer? Porque eu tô parecendo uma doida, né? Isso pode acabar com a minha vida, com o meu psicológico. Eu temi mais por mim, porque eu já estava esperando alguma coisa ruim acontecer, né? A gente sabe, a gente sente. E outra, foi muita coisa que eu passei. E a gente acaba entendendo, né? O buraco que a gente... Tu ligou pra tua família pra contar que... Não, foi minha família que foi atrás de mim. Meu pai e minha mãe foram correndo atrás de mim, chorando. Horroroso eu ver meus pais daquela forma. Não, assim, imagino, ver os pais eu acho que foi a pior parte. Assim. Não consigo. A pior parte foi ver meu pai e minha mãe chorando do jeito que eles choraram, sabe? Aí eu tive que consolar minha família inteira, meus amigos. Eu que fiquei consolando. Inverteu. Eu fiquei consolando. Aí ficava falando, gente, o pastor já tinha me falado. Eu acredito que Deus tem um propósito. Eu preciso de ajuda. Eu falava pro meu pai. Importante reconhecer, né? Não, mas eu já queria ajuda faz tempo. E assim, se for analisar, né, a questão psicológica do que aconteceu, das minhas atitudes revoltadas, de certa forma eu estava pedindo socorro, entendeu? Com certeza. Eu estava pedindo socorro. Você deu sinais. E assim, muitas pessoas pedem socorro dessa forma. Né? E Muitas você acha pessoas também que... pedem socorro querendo chamar a atenção da pior forma possível. Você acha que né? não pediu ajuda antes, sei lá, porque se vaza que você tá na estância, sabe? Porque ela tá com um problema e Eu não sabia o que fazer. A verdade é essa, sabe? Hoje eu vejo que, tipo assim, eu não tinha estrutura nenhuma para lidar com as questões que eu estava lidando na época. Eu não tive estrutura para lidar com o divórcio, eu não tinha estrutura para ter casado, eu não tinha estrutura para ser uma pessoa pública na época. E assim, eu sei que muitas pessoas podem me julgar. E eu não tô, pelo que eu tô falando agora, e eu não tô tirando a minha responsabilidade. Muito pelo contrário. Eu assumi a minha responsabilidade, assumo até hoje e estou colhendo as consequências dos meus atos, da minha falta de preparo até hoje, né? Mas eu sei que eu não tinha estrutura. E muitas pessoas... né? Passou por isso. Não, e muitas pessoas, às vezes, não têm estrutura para lidar com certas coisas. A gente precisa, às vezes, de ajuda. E hoje, acho que é muito mais comum, não sei, mas deveria ser comum pessoas da igreja pedirem ajuda, né? Não ficarem com tanta vergonha. Pessoas da liderança, às vezes, olhar para seus pastores, tipo, pastor, preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com essa questão. Porque a gente sabe que tem muito da pessoa tem querer medo do pastor. tem medo de como é que vai claro ser que julgado. Tem gente. pastor que faz vista grossa também. Não só o pastor, né? Mas os irmãos da igreja, as pessoas da igreja, tudo ali. E assim, às vezes não sabe lidar, é muita cobrança mesmo. A gente que é da igreja, a gente acaba lidando com questões extremamente sérias, éticas, morais. Religiosas. E nós somos seres humanos, às vezes a gente falha, infelizmente, né? Mas falhou porque não está firme na Bíblia. Pois é, às vezes não está firme. Às vezes, inclusive, está na igreja porque precisa se firmar, está na igreja porque precisa de ajuda. Jesus veio tá na igreja, precisa, não para quem exato, porque tem feridas para serem tratadas. O J, que hoje se identifica como AJ, ela estava com você, né? Sim, nossa, gente. Muitos problemas, né? Tipo, a gente já se encontrou em diversos momentos da nossa vida. E em momentos complicados. Ela também foi para a estância, alguma coisa assim? Não, mas eu acredito que uma das identificações que a gente tem é porque a gente sempre cantou desde criança, né? Então isso acabou aproximando as nossas realidades, sim, né? E assim, de verdade, quem sou eu para julgar as pessoas, né? Eu tenho, sim, as minhas convicções, os meus princípios, tenho buscado em Deus aquilo que faz sentido para mim, porque a nossa fé precisa fazer sentido para nós, para que ela seja verdadeira, para que ela seja firmada na rocha. Mas eu acredito que a gente precisa respeitar as pessoas. E mesmo quando as pessoas não vivem aquilo que a gente Você já acha sabia que deve ser.
da identificação dela antes dela vir a público? Um pouco contar? antes. Vocês têm uma relação bem antes. próxima? Sim, mas hoje em dia não tanto quanto Quanto antes, né? Mas sim, o Jota a gente se fala quase todos os dias, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Aí ela já tinha... Você já tinha descoberto? A Jota. A Jota. É. Você Sim. já tinha descoberto? Mas um pouquinho antes, tipo, ela não me falou nada. Tipo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, entendeu? Ela me falou pelo telefone, sei lá, acho que 1 semana, 2 semanas antes de todo mundo saber. Fala um pouco sobre isso. Como que é a importância da gente respeitar, sendo que na Bíblia é uma... Minha cara, né? Mas porque fala. as pessoas não entendem, né? Quer condenar, mas você precisa ajudar, apoiar, respeitar, principalmente. Assim, eu entendo que a gente que é da igreja tem essa necessidade de defender a verdade de Jesus, a verdade dos nossos princípios, né? Então, muitas vezes é muito mais forte do que nós, porque as nossas convicções são tão fortes que muitas vezes ultrapassa o respeito, ultrapassa a linha, né, da ética e do livre-arbítrio das pessoas, né? Agora, claro que a gente não tem que conviver com aquilo que a gente não aceita, ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento que a pessoa ela escolhe algo e que a gente não aceita, a gente é obrigado a respeitar, né? Para mim o respeito ele é essencial, inclusive nessa questão do amor. Como é que eu vou amar uma pessoa se que eu não respeito? Como é que eu vou praticar o amor sem o respeito? Para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Então, se eu amo aquela pessoa, eu vou respeitar ela e as escolhas dela. Agora, sempre vou falar o que eu penso quando ela quiser saber, né? Se ela perguntar a minha opinião, se ela quiser que eu compartilhe com ela da minha verdade, das minhas convicções, daquilo que tem edificado a minha vida. Caso contrário, eu vou respeitar, eu vou amar, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou... E às vezes a pessoa fica até sem uma palavra, né? Porque aí some todo mundo. Sim. Sim, eu não entendo muito, de verdade, assim, essa necessidade, né, de impor de apontar o dedo, as coisas para as pessoas, separar. Porque eu nunca fiz isso, eu nunca fui assim, entendeu? E por mais que eu seja filha de pastor, por mais que na minha casa eu tenha crescido de uma forma mais tradicional, graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com pessoas diferentes o tempo todo, viajando e, enfim, meus pais também, missionários, sempre tiveram que lidar com pessoas diferentes. Então, essa lição eu tive dentro da minha casa. E, assim, meus pais são pessoas extremamente tradicionais, têm convicções extremamente fortes, princípios, e mesmo assim, graças a Deus, eles me ensinaram essa valiosa lição de respeitar as diferenças e as pessoas, sabe? Eu acredito que a gente está num caminho, eu acredito que o cristão, a gente hoje, né, o crente, o jovem, a gente está descobrindo como a gente pode pregar o evangelho, como a gente pode passar Jesus para as pessoas, sem que as pessoas também nos condenem, sem que as pessoas também não julguem a gente sempre de uma forma tão cruel, porque nós cristãos também somos muito julgados, somos muito crente. condenados. Entende? Então é difícil, né, a gente... Nesse mundo de hoje... Nossa, e é você falando disso, né? A gente expor as nossas convicções sem ser julgado. Eu acho que às vezes na cabeça da pessoa que não é cristã, acha que o crente não comete pecado e tem que estar sempre reto. Não, gente, a gente peca também, nós somos pecadores, né? A gente erra. Sim. Parece que fica de olho, vamos ver o que ele vai fazer de errado pra gente falar que ali, ó, fala que é crente, mas ali o que tá fazendo, né? É difícil. Tem muito. Imagina pra quem é pessoa pública. É muito difícil, mas... É aquilo, né? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E eu acredito que, pelo menos é isso que o cristianismo, a igreja me ensina. A igreja, os pastores, quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto uma vontade muito grande de me limpar.
Eu sinto uma vontade muito grande de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais pura, mais santificada. Essa é a diferença, né, das pessoas que estão buscando a Deus e das pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Porque, ok, se elas não estão preocupadas, cada um tem as suas escolhas. Mas, para mim, a diferença principal entre uma pessoa que está ali na igreja buscando as coisas de Deus é que ela quer se purificar, ela quer ser uma pessoa melhor, ela buscar quer santidade. Isso, buscar santidade. Não é fácil, eu sei que tem muita gente que fala que é fácil por causa daquele versículo, né? Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu acredito que esse versículo ele quer dizer o quê? Que é prazeroso, né? Buscar Deus, porque é prazeroso. A gente se sente muito, eu pelo menos, né? Eu me sinto muito feliz quando eu faço um propósito com Deus, quando eu falo com Deus, quando eu sinto a presença de Deus. Com certeza. Com certeza, né, gente? Você não é crente, não? Como é que você quer ser crente? Sem ler a se Bíblia, você não sem vai orar? orar, se você não vai ler a Bíblia. Ah, me poupe. Tá julgando, né? Tô brincando com você. Mas assim, quando eu voltei para Jesus, quando eu decidi que eu ia ser crente, sabe, de verdade, eu falei, não, agora eu vou levar a sério, agora eu vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus, eu vou participar do culto de terça-feira, do louvor, eu vou me dedicar. Porque, sabe, senão... Você participa não faz ativamente sentido. das atividades da sua igreja? Eu Não, eu tô ajudo. perguntando porque eu penso muito na questão Sim, de eu agenda, ajudo. né? Deve ser uma loucura. Não, mas eu ajudo no... Não tem desculpa para não ajudar na congregação, galerinha. Hoje em dia, você ajuda online. Toda terça-feira tem um culto online na minha igreja, né? Ontem eu não consegui. Tem vezes que eu não consigo ajudar o meu pastor, mas quando eu posso, e às vezes me esforço também para poder ajudá-lo, eu faço a parte da música com ele, né? E também, toda vez que ele me pede alguma coisa, eu quero que você fale para os adolescentes, quero que você participe da cantata de Natal e não sei o que lá. Eu tô lá, entendeu? E você tem algum ministério da igreja que você se identifica mais? Então, se eu for para os Estados Unidos, eu vou fazer um curso para trabalhar com jovens, né? E Ai, que adolescentes. maneiro. Eu já fui líder de adolescente. Me identifico. Eu gostaria muito de ajudar pessoas Que incrível. mais jovens. Por conta de toda a experiência que eu com tive certeza, e você tal, tem bagagem né? pra falar Fala pra ele. mais Quero sobre muito. esse curso dos Estados Unidos. Então, na verdade, eu Não sabe muito? Não sei muito. Eu e o Jorginho, a gente estava vendo a grade de possibilidades para mim. E nesse eu me identifiquei. É como se fosse uma liderança, né? Tipo, é para ser líder de jovens, líder de adolescentes. Eu acho que trabalha mais a comunicação, que é o que eu busco. Eu acho que eu não sei me comunicar muito. Por isso que as pessoas fazem muito polêmica com as coisas que eu falo. Deixa Que eu preciso melhorar minha comunicação. Deixa eu falar de outra amizade. Eu acho que no início eu acho que foi no início, né, do seu relacionamento com seu esposo, você ia na casa dos Ponços, eles têm uma casa aí. A Maiara acompanha. Hoje em dia eu não vejo muito. Mas esses dias a gente foi pro Rio porque o André foi. A gente veio pro Rio. Estou no Rio, Maria! Menino, você não consegue colocar um pouquinho de água quente aqui no meu café, não, que esfriou. Mas não precisa fazer outro, não. Faz outro. Por favor, obrigada. Porque o André tava produzindo um clipe do Jonathan, sabe? Jonathan Couto. Aí ele veio pra poder fazer parte lá do making Cara, que off. maneiro. A gente queria ter a Sara aqui. Sara. Ela é ótima, né? Gente, eu adoro os Ponços. Sim. E Acompanho. mas o contato foi por conta do meu esposo que faz produção. produz. Mas você acabou conhecendo eles? Sim, né? sim. Vocês foram pra aquela casa de Angra deles? Gente, maravilhosa. São Fifi. Eu tô passada. É o sonho dela. É o sonho dela. Nossa, eu queria ser BFF da Sara. Juro. Vejo todas as histórias, adoro. Queria tanto que ela aceitasse, gente. Mas eles são ótimos. Eu sei que a galera pega muito no pé, né? A gente tem nada a ver com a vida dos outros, gente. Vamos cuidar nem cada um um da pouco. nossa vida. Nem um pouco. Né? E assim, pra mim eles só foram bênção. Então, o que eu Você posso conheceu falar... o geralzão É porque, tipo, é uma família grande, né? O que eu posso falar são pessoas normais. Entendeu?
São pessoas normais que me trataram super bem. Inclusive na igreja do Pastor Márcio, eu tive uma experiência. Tu foi lá? É a Igreja Ana Batista, não é? Eu tive uma experiência lá. Foi lá. Ó, isso daí eu não faço lugar nenhum. Vai, vamos. Foi lá lá que Deus me libertou da maconha. É? Conta pra gente. Vocês estão me fazendo lembrar de cada coisa. Gente, foi um culto que daí no final o irmão lá falou assim, quem quiser oração, vem aqui na frente. Só que eu tava já numa fase que eu não tava querendo profecias mais. Eu tava... Chega, acabou a cota. Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo das pessoas ficarem interpretando errado as coisas que eu falo. Gente, pelo amor de Deus, Pega dá um tempo leve, pra tia Dani. gente. Mas assim, eu tava numa fase... E todo mundo fala assim. Todo mundo fala assim, né? Normal. Então, que eu tava numa fase que eu já tinha ouvido tanta coisa e que eu não queria mais ficar ouvindo coisas do futuro, sabe? Eu tava querendo me... Focar no presente. Exato, e tal. E embora eu falo isso, mas Deus, ele só manda as pessoas falarem quando a gente precisa. Mas eu não queria oração. Simples assim, tá? Aí você não foi lá na frente. Não fui lá na frente. Não é que o irmão fez, ei! Ai, mentira! Você! Gente, mas é mesmo assim, não é comigo, não. Você, Nossa, oi, eu oi. e o André, a gente se olhou assim pra... Não, pelo amor de Deus. Aí eu fui. E daí ele falou, unge a sua boca. Aí eu peguei o óleo, ungi minha boca. E daí ele falou, a partir de hoje, a sua vida vai ser outra. E começou a falar em línguas. Ele não sabia de nada, né? Não, claro que não. Gente. Começou a falar em línguas, começou a falar... fala que tinha um anjo na minha frente, muito grande. Aí, enfim, falou várias coisas, assim. Daí, desde aquele dia, eu nunca mais consegui colocar um cigarro de maconha na minha boca. Caraca, que sinistro. Graças a Deus, então. Foi. Tá vendo? Não quis ir lá. Foi. Eu já não tava muito da maconha, entendeu? Eu já tava muito pedindo para Deus, assim, para ele me libertar e tudo. Era só alguns momentos de fraqueza que aí eu, né? Mas desde aquele dia que eu nunca mais coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Graças a Deus. Aí depois foi outro processo, foi o processo do tabaco. O tabaco foi mais difícil para mim. Porque o tabaco você fuma todo dia, toda hora, em qualquer lugar, né? Não tem E você restrições. encontra a pessoa fumando, acho que dá vontade de fumar. É mais Meu pai fácil de fumou você por muitos encontrar anos. gente fumando também, cigarro. Foi horrível, tabaco. mas daí eu teve uma semana que eu falei, não, vou fazer um propósito agora com Deus, pelo amor de Deus. Aí eu já estava apelando com Deus, já estava falando, Senhor, pode fazer o que o Senhor tiver que fazer. Só me liberta. Só me livra. Só me liberta, por favor, só me liberta. E daí eu me lembro que nessa semana eu fiquei muito mal, assim, foi uma questão de saúde, entendeu? E daí também Deus me libertou. E nunca mais. Então, assim, cada história é uma história. Tem coisa que Deus liberta de um dia para a noite, sabe? Mas tem coisas que são processos e que você tem que insistir, que você tem que ter paciência. E respeitar o processo, né? Não, e não desistir. Acho que o segredo é não desistir, entendeu? Porque realmente eu estava numa situação muito difícil, né? Pô, caramba, fiquei viciada num negócio e eu não queria mais. E aquilo estava me atrapalhando a voltar a cantar, a voltar para o meu ministério, para o meu trabalho inteiramente, porque a gente começa a se cobrar, começa a realmente querer se limpar. E é um vício. Entendeu? É difícil. Mas Deus liberta. Deus liberta de qualquer coisa, sabe? Ele liberta não só de vícios, mas de problemas emocionais, de doenças. Eu acredito que Deus cura. Eu já fui curado. Não sei se vocês têm testemunho de cura, mas Deus, ele cura. Deus, ele tira instantaneamente dores do nosso corpo, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que ser perseverante. Para a gente ser crente hoje, a gente precisa perseverar na fé, precisa muito ter a certeza de que em algum momento a gente vai testemunhar, sabe? Eu sempre falo isso, porque na minha vida foi muito assim, de entender que Deus não ia me abandonar, que Deus estava comigo, que por mais que as pessoas estivessem me julgando, não, eu era de Deus, sim.
E Deus ia cumprir, sim, com os propósitos dele na minha Não vida. são as pessoas que determinam isso, que definem isso. Não. E a gente tem promessas. A gente Com acredita certeza. nas promessas de Deus. E a gente precisa colocar em prática, né, essa fé que a gente quer pregar. Então, hoje eu quero falar daquilo que eu vivo. Eu não quero ficar vivendo uma fé ilusória, né, de falar que é tudo perfeito, de falar que não, eu não passo isso, não passo mais aquilo, tá tudo lindo. Não. Uma fé que é o dia a dia, que a gente vai conquistando, né, as experiências e vai se fortalecendo e vai, sim, se apegando nas coisas de Deus. Aí tem um dia que a gente está mais ansioso, tem um dia que a gente está mais fraco, aí a gente já sabe o caminho, quer orar, quer pedir para Deus, quer se consagrar. Então, é muito bom ser crente, né? No final das contas, é um privilégio, sabe? Eu falo isso hoje para as pessoas, porque para mim foi um privilégio poder, mesmo com todos os problemas que eu passei, ter Deus, Ter Jesus. né? Ter Jesus, Cristo, conhecer a história de Jesus e poder ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, né? Além da religião. A gente nasce na igreja e daí a gente fica, às vezes, acomodado. Fica preso na religiosidade, né? Acha que Engessado. Deus é um amontoado de afazeres, né? Ou que Deus tem que ouvir nossos pedidos, nossa oração. Nosso mordomo. Mas aí a gente vai entendendo, a gente vai abrindo nosso coração, Deus vai Tendo experiências com ministrando. Deus, que é Deus- maravilhoso. Isso, Deus vai dando experiências e a gente vai crescendo, a gente vai desfrutando, né, da graça de Deus. E é isso que eu vivo hoje. Amém. Dá meu café. Cafezinho? Chegou. Que horas são? 3h49. Ó, Chegando no fim. chegando no fim. Obrigada, viu, gente, pela... Nossa, eu que agradeço. Eu foi fiquei tão ótimo. confortável, eu tava tão nervosa. Se sair polêmica daqui desse... Não vai sair Não vai sair em nome de polêmica. Jesus. Não vai Não. sair. Rebeca, fala pra ela, se sair polêmica daqui do Não, Pleno não News, eu não vai. venho mais aqui. A gente foi bonitinha, né? Foi. Comportadas. Cara, Não. você não viu as perguntas que elas me fizeram, capciosas. Fizemos não. Mas eu gostei do nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado Que também. isso, O próximo amei. vai ser de casal, aí você vem com o André. Ai, vocês vão A gente adorar. pode né? fazer um especial, né? Com vários casais. Também acho, vai ter o Dia dos Namorados agora. É, eu acho bom. Gente, também acho ótimo. Pode até trazer o Luca, eu adoro criança. Ai, meu filho tá tão lindo, gente. Ai, ele é lindo, 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 lindo. Morrendo de saudades já. Como ele nasceu na pandemia? Foi. E como- Eu descobri como que eu foi? tava grávida, aí, tipo, sei lá, 2 meses depois, pandemia. Aí Gente, fiquei que a caos. gravidez inteira grávida. Aliás, a gravidez inteira Grávida. da Isolada. pandemia isolada. Foi difícil, viu? Mas superamos. É, porque depois que nasce as pessoas nem não podiam ir, né? Não. Visitar. Não podia visitar. Na maternidade também não maternidade, podia. não. Assim, foi, mas tinha que entrar, acho que de 2 em 2 e com várias. Parar, aí a gente recomendação. tinha que mostrar o exame de Covid negativo. Foi bem. Nossa, era muita burocracia, né? Pra fazer Muito. qualquer coisa. Muito. Você ficou muito. com medo grávida na pandemia, assim? Ficou receosa? Eu não via ninguém. Não. Não, porque eu só ficava no estúdio com o André. A gente, na época, aproveitou para terminar o Catarse, lá do A e lá do B. E ambos, você vê Sucesso como do Deus é Grammy. bom. E ambos concorreram ao Grammy. Apesar de momentos muito difíceis, Deus, ele deu essa bênção, sabe? Você provou mais um pouco da fidelidade dele. Foi um incentivo, assim, para eu continuar, sabe? E agora, com a Todá, a gente já tem alguns projetos encaminhados, né? O meu álbum em português que eu já estava trabalhando. Você falou que eu falei, compõe todo dia. quase todo dia. Gente, Ah, fábrica essa mulher. Não é, gente, aqui muitos músicos, não vou falar isso, mas a gente que é músico, a gente chega num ponto que a gente entende que é o nosso ofício, entendeu? É o meu ofício, é fazer música. Então, o André, ele vai todos os dias pro estúdio, porque ele tem trabalhos para fazer. Eu também, eu vou pro estúdio, então eu vou e componho, porque esse é o meu ofício principal, compor, produzir, fazer arranjo.
né? Não é brincadeira, é seu um trabalho, entendeu? Então, assim, eu parei de ficar viajando na maionese. E hoje eu levo as coisas com mais seriedade. Não é porque é música que é hobby. Que é brincadeira. Entendeu? E aí? Tá fechando ao fim? Tá chegando um fim tão triste, porque tava A tão gente bom esse podia bate-papo. falar uma palavra assim? E você, tipo... Claro, vamos lá. Eu sou péssima com Vou tirar isso. meu mas óculos, vou bora. trocar meu óculos, fazer aquilo. Não, eu comecei Vai. o podcast sem óculos porque eu Uma queria, música. mas- No momento, Best Part, do Daniel Caesar. Um livro, não vale a Bíblia. As Leis Dinâmicas da Prosperidade, é o que eu tô lendo agora. Um versículo ou uma passagem. Eu gosto, tudo posso naquele que me fortalece. Um filme, No momento, tô ruim de filme, mas... uma série. Gosta de série? Sério, é bom. Bom, eu gosto daquele filme Diário de uma Paixão. Ai, Acho lindo. Você chora assistindo? Eu já assisti 30 vezes. Na mesma cena, eu acho. Eu acho um filme legal, assim, um filme bonito que fala de amor de uma forma bem bonita. Uma palavra, sua palavra favorita do momento. Graça. Acabou? Não, uma viagem inesquecível. Israel, sem o André, Israel. E com o André, a última turnê que eu fiz nos Estados Unidos, que a gente foi para, 5 estados dos Estados Unidos, foi muito legal. Aí foi a primeira vez dele. Então é muito legal você viajar com uma pessoa que nunca foi para os Estados Unidos, porque você apresenta tudo tá sempre muito legal. Eu nunca fui, se quiser Tudo me é muito levar. gostoso. Você pode estar assim, passando fome. A pessoa tá, uau, Vamos que comer no legal. McDonald's. Aham. O McDonald's. Sim. Não, mas foi Uma maravilhosa comida. a viagem. Comida? Todas. No momento, todas. Entendeu? Todas. Não, mas eu gosto muito de comida japonesa. Ai, muito bom. É. E... Você não tá podendo comer agora que tá grávida, né? Ou você tá comendo? Acho que é só um tempinho ali. É. Acho que E é se só for os seguro 3 o primeiros lugar? meses, Ah, eu tá. acho. Depois, pelo menos o meu obstetra, ele liberou. Mas eu gosto muito de comida japonesa e comida italiana. Arrasou. Massas. E churrasco e... Tudo. Ai, gente, eu amei. Amei Isso. também, obrigada. Gente, me siga nas redes sociais, tá? @Daniela Araújo no Instagram, Daniela Araújo Oficial. Tá sujo aqui? Tá não. O que ela falou? Não tá, não. Daniela Araújo Oficial no TikTok, Daniela Araújo Oficial no YouTube, no Facebook, no Twitter, eu, Daniela Araújo. Segue lá pra gente ficar mais Sigam íntimos. O Pode Crer também, gente. O nosso bebê que acabou de Segue, nascer, gente. Se inscreve no canal. Pra gente trazer mais gente aqui, Comenta. conversar mais. Eu já tô Comenta. tensa. Eu não vou assistir quando... Que isso? Eu vou divulgar, mas eu não vou assistir. Não, vai dar tudo certo. Nosso 001. Confia. Nosso programa. Nosso episódio 001. Olha Acho que a incrível. Margarida também não vai assistir. Margarida. Margarida, elas não fizeram nada que você pediu. Caraca, X9, Daniel. Mas é isso, eu quero agradecer a você primeiramente por ter Obrigada, vindo aqui, eu. aceitado o nosso convite, né? Ser a nossa primeira convidada. A gente tá se sentindo muito honrada com isso. Principalmente obrigada. porque é a nossa primeira vez aqui também. Foi Você bem. aceitou ser nossa cobaia. Mas Foi muito bem. E eu quero agradecer também a galera aí que tá assistindo a gente. Por favor, assistam. Não tá falando com Indica pro amigo. Divulga, galera. Não, divulga não. Não compartilha. sei como que bateu aí, então... Divulga. Pode divulgar. fica à Assiste vontade. primeiro, depois divulga. Indica pro amigo. Isso, indica pro amigo. E é isso, a nossa produção maravilhosa. Muito obrigada. E é isso, né, gente? Eu não sei como finaliza o podcast, mas que é agora. Valeu, gente!